Desde Aristóteles, lá no século III a.C., os filósofos vêm insistindo em enfatizar que o ser humano é um animal social. E certamente você mesmo já ouviu sobre isso um bocado de vezes. De fato, para se humanizar, a pessoa tem que interagir com as outras pessoas, tem que se relacionar com as outras pessoas. Em essência, é isso que Aristóteles nos ensina. No vídeo anterior, que eu publiquei aqui no YouTube, falando sobre este mesmo assunto, eu enfatizei que já lá no nível bem essencial da realidade cósmica, lá no nível do quantum de energia, tudo interage. Na realidade quântica, o quantum de energia existe interagindo com todos os outros quantum. Portanto, já nesse nível bastante elementar da realidade cósmica, tudo se relaciona, tudo se encontra, tudo se socializa. Eis a filosofia de Aristóteles presente também na realidade quântica. Muito massa, você não acha? Veja, esse negócio de que o ser humano é um animal social, isso vem sendo ensinado no campo das ciências humanas, no campo da filosofia, da sociologia, da psicologia, em especial. Todavia, agora, depois da física quântica, essa mesma coisa sobre interação e relação, nós estamos ouvindo os próprios físicos falando sobre isso. Já não é mais apenas no setor das ciências humanas, mas também no setor da física. Foi exatamente para enfatizar este fato extraordinário que eu voltei a falar sobre este mesmo assunto aqui no YouTube. Cara, para um filósofo como eu, pois, além de físico, eu também sou filósofo, é muito massa a gente constatar que a filosofia está marcando presença também na física quântica. Aristóteles e Schrödinger estão conversando. Platão e Niels Bohr estão dialogando. Tá ligado? Você quer outro exemplo? Veja, lá dentro do átomo, os dois elétrons que se movem no mesmo orbital atômico, em torno do núcleo, eles compartilham seu spin meio a meio. Tudo o que acontece com um dos elétrons, acontece também com o outro elétron, com quem ele compartilha o seu spin. E isso os físicos chamam de correlação quântica. Esses elétrons, com spin compartilhado, estão unidos como se fossem gêmeos, como se eles fossem apaixonados um pelo outro. Veja, no universo, existem dois tipos diferentes de partículas: os férmions e os bósons. Você sabe qual é a diferença que existe entre esses dois tipos de partículas? Eu explico. Os férmions são as partículas com as quais a realidade material é estruturada. Os férmions são os tijolos do universo, que constroem as coisas físicas, na forma de átomos, moléculas e objetos. Essas partículas, os férmions, são os elétrons, os prótons,
e os nêutrons. Essas partículas, os férmions, elas interagem entre si. E essa interação se dá através de outras partículas, que os físicos chamam de partículas mensageiras, que são os bósons. São os bósons que transportam a força por meio da qual os férmions interagem entre si. Então, para que os elétrons, os prótons, os nêutrons conseguirem se relacionar, interagir, é necessária a presença dos bósons. O estudo das interações entre férmions através dos bósons é o objeto da teoria quântica de campos. O que é importante compreender aqui, para o assunto deste vídeo, é o seguinte: é tão importante que as partículas se relacionem entre si, que a inteligência que criou o universo criou uma espécie de partículas, que são os bósons, somente com o objetivo de possibilitar essa relação entre as partículas. Ou seja, antes do universo ser criado, a causa criadora do universo, seja lá o que for, já tinha a intenção de produzir algo no qual os seus componentes pudessem se relacionar entre si. A relação entre as coisas do universo já era um propósito antes de o universo ser criado. Então, para possibilitar isso, a causa do universo criou os bósons, as partículas mensageiras das forças de interação entre as partículas, que são 4 forças diferentes. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Atenção, isso é importante. Essa causa do universo, os físicos chamam de princípio antrópico forte. Uma espécie de consciência transcendente, que um bocado de gente chama de Deus. Mas, se você perguntar para um físico de compreensão clássica, apenas de compreensão limitada, se você perguntar para esse físico se ele acredita em Deus, certamente, você vai irritá-lo. Pois esses físicos, certamente, vão lhe responder que Deus não existe. Existe apenas o princípio antrópico forte, como se houvesse alguma diferença entre Deus e o princípio antrópico forte. Ah, como os físicos divertem os filósofos! Atenção, aqui agora tem algo muito massa, meu, para você aprender. Tá ligado? É tipo assim, os bósons existem numa dimensão transcendente, que os físicos chamam de campo quântico. Uma realidade imponderável, incomensurável, sem tempo, sem espaço. Um lugar fantasmático. Um lugar mal assombrado. Esse tal do campo quântico. Nesse lugar, no campo quântico, os bósons existem em estado virtual, como partículas virtuais. Você sabe o que significa estado virtual? Não sabe? Então eu explico. Estado virtual é uma condição na qual as coisas existem em potência, esperando para existir na realidade física lá no futuro. É como uma sala de espera, onde as partículas existem, esperam para se materializar na realidade cósmica. Isso é o estado virtual. Pois é, os bósons estão todos lá, no campo quântico, vigilantes,
esperando uma oportunidade para poder existir na realidade física. Mas para isso, eles precisam que aconteça o encontro entre dois férmions. Então, na nossa realidade física, quando um férmion, um elétron, um próton, um nêutron, se aproxima de outro férmion, imediatamente o bóson deixa a sua realidade virtual lá no campo quântico e vem para a realidade física, onde estão os férmions. E você sabe por que ele faz isso? Eu respondo. Como já foi dito, o bóson é a partícula que transporta a força, por meio da qual os férmions interagem, se relacionam. Então, quando dois férmions se aproximam, dois elétrons, um próton e um elétron, se aproximam um do outro, o bóson libera a força que ele transporta e faz os dois férmions ou se atraírem ou se repelirem conforme as suas respectivas cargas elétricas. O bóson é uma espécie de cupido que possibilita que as partículas se relacionem entre si. Você entendeu? É uma parada muito louca, mano. Quando as partículas interagem entre si, elas sempre trocam energia. Não existe interação entre partículas sem troca de energia. Nos meus vídeos postados aqui no YouTube, eu já falei bastante sobre o princípio da simetria, que é uma lei sagrada para os físicos. Com base no princípio da simetria, segundo o qual as leis que atuam no universo são invariantes, ou seja, as leis não mudam nem no tempo e nem no espaço, as leis que regem a micro-realidade quântica regem também a macro-realidade humana. Princípio da simetria, algo sagrado para os físicos. Portanto, esse imperativo que obriga as partículas a interagir uma com as outras, isso vale também para a realidade humana. Isso vale também para as pessoas, nas suas atividades, nos seus relacionamentos. Isso é uma evidência irrefutável de que o ser humano realmente é um animal social, como afirmou Aristóteles, agora confirmado pela física quântica. As partículas interagem entre si e nós também interagimos com as pessoas. As partículas quânticas trocam energias entre si e nós também trocamos energias com as pessoas com quem nós nos encontramos, com quem nós nos relacionamos. É através dessa troca de energia que nós construímos a nossa realidade social, onde nós vivemos e onde nós criamos o nosso projeto de felicidade. É trocando energia com as pessoas dos nossos relacionamentos que nós somos felizes ou infelizes. É através dessa troca de energia que nós somos um sucesso ou um insucesso. Não importa o que acontece conosco, nós sempre trocamos energias com as pessoas. Energias psíquicas. Se você não gosta disso, então descubra o celular do velho e reclame com ele. Pois foi ele que quis isso, que a nossa realidade funcionasse assim. O que eu estou querendo dizer é que, se você tem um projeto para realizar, então você tem que interagir. Então você tem que se relacionar com as pessoas que são importantes para a realização do seu projeto. Aliás, essa necessidade de interagir, como nós vimos, já está presente no próprio significado de quantum de energia, lá no fundão essencial da realidade cósmica. Lembra-se disso?
E eu espero que você já tenha sacado o que tem que fazer se você quiser concretizar o seu projeto. Você tem que interagir com as pessoas envolvidas neste projeto. Você tem que fazer parcerias. Tratando-se de física quântica, essa interação entre as partículas ocorre à distância, sem necessidade de um encontro físico. Pois é isso precisamente que a correlação quântica também faz com as pessoas. O objetivo da correlação quântica é produzir um encontro físico. E nisso, precisamente, é que consiste o tal do efeito não local. O efeito não local é o evento produzido pela correlação quântica. Certamente você deve estar se perguntando, afinal, que espécie de energia eu devo trocar com essas pessoas? Eu respondo, trata-se de energia psíquica de toda espécie. Energia espiritual, energia intelectual, energia cognitiva, energia afetiva, energia emocional, energia de parceria, energia de certeza, energia de desejo, energia de equipe, energia de inteligência, energia de honestidade, energia de capacidade, etc, etc, etc. Tudo isso produz energias psíquicas, que são emitidas e captadas por você e pelas outras pessoas do seu relacionamento. Trata-se de energia psíquica, psiquismo total, psiquismo mental, psiquismo intelectual, psiquismo intuitivo, psiquismo emocional, psiquismo da sensibilidade, psiquismo religioso, por exemplo. Pois tudo imita energia. As pessoas, os lugares e as coisas. Tudo tem psiquismo, conforme a sua essência. Tudo tem energia essencial. Inclusive os lugares que você escolhe para montar a sua empresa ou para morar. É por meio dessa energia que você precisa interagir com as outras pessoas. Por meio da energia essencial, espiritual das pessoas, dos lugares e das coisas. Até com as coisas nós interagimos. Também aqui, na realidade humana, o princípio antrópico forte se empenhou na criação de mecanismos da sensibilidade para que, assim como as partículas, também os humanos pudessem interagir entre si. Aqui não é necessário explicar que essas interações entre você e as pessoas que participam do seu projeto, das suas atividades, do seu relacionamento, elas precisam acontecer, essas interações precisam acontecer numa atmosfera de harmonia, de união, de concordância, numa atmosfera favorável às sinergias, às cooperações, ao esforço concentrado. Então, cá do outro lado do Tejo, estamos nós, os gajos, que acreditam que Deus tomou providências para que, na criação dele, no universo, as suas criaturas pudessem se comunicar, pudessem se relacionar, pudessem interagir entre si, como falou Aristóteles. E agora isto é confirmado pela física. Então, meu amigo, minha amiga, interaja, se relacione, faça parcerias, não se isole. Através das suas necessidades comuns, através dos seus interesses comuns, através das suas empatias, através das suas parcerias, é assim que você se relaciona e interage com as pessoas. Como vocês já sabem, este aqui é o meu único livro disponível. O único livro que não está esgotado.
a física quântica na vida real, cujo conteúdo é o resultado dos meus quase 30 anos de pesquisa sobre como a física quântica atua sobre nós na vida prática e como nós podemos utilizá-las para resolver problemas e concretizar projetos. Numa linguagem absolutamente compreensível, você não precisa saber nem matemática e nem física, mas para aplicar na sua vida prática como um manual. Este curso aqui é rigorosamente científico, não tem nada de misticismo, não tem nada de autoajuda. Ele só está disponível no meu site de vendas. Se você tiver interesse, é só clicar aí embaixo e você vai entrar em contato com a minha equipe. Vocês sabem que cor é fóton. E o fóton, na física quântica, é o quantum de energia. Portanto, a física quântica, sendo a física do quantum, ela é a física do fóton. Se fóton é cor, então a psicodinâmica das cores também tem um fundamento quântico. As minhas pesquisas que eu fiz, juntamente com a física quântica, 30 anos, desenvolveu este princípio quântico e mais 4 outros princípios da psicodinâmica das cores. Além do princípio quântico, o princípio físico, o princípio filogenético, o princípio ontológico e o princípio semiótico. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes, estuda 28 cores, o único livro no mundo que analisa tantas cores de uma perspectiva rigorosamente científica. Não tem Feng Shui, não tem Feng Shui, não tem misticismo, não tem eu acho, não tem subjetividade psicológica. Tem quantum de energia. Cor é quantum de energia, é fóton. Todos os outros livros também sobre cores estão esgotados, menos esse. Esse livro aqui tem 430 páginas. Se você tiver interesse em adquiri-lo, é só clicar aí no meu site e que a minha equipe vai entrar em contato contigo. Um abraço quântico.